Alô, galera do Torne-se Programador, bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 15, falando sobre orientação a objetos, métodos protegidos e internos, né? Em C#, gente. Então, mais uma aula das nossas aulas de C#. Na aula anterior, gente, a gente falou sobre polimorfismo. E na aula de hoje, a gente vai ver o que são métodos e atributos protegidos, internos e o que é um assembler, tá legal? Então, vamos começar a aula. Bom, pessoal, na aula anterior, a gente falou sobre polimorfismo, né? Basicamente, o que é o polimorfismo? Para a gente entender o que é polimorfismo, a gente precisa entender um negócio chamado herança, né? Ou seja, herança serve basicamente para a gente reaproveitar o nosso código, deixando com que a gente consiga ter uma produção um pouco melhor, tá legal? Então a gente viu que a gente criou duas classes lá, uma classe de cliente e uma classe de usuário, né? A gente viu, gente, que a nossa classe de cliente era responsável por criar uma nova instância, né? E nessa nova instância, a gente tinha um método lá chamado gravar, que ele fazia o quê? Pegava esse dado e jogava lá para um arquivo chamado clientes.txt, ok? Que era a nossa base de dados de clientes em arquivos, né? A gente viu que quando a gente herda essa classe de clientes para uma outra classe chamada de usuários, o que a gente recebe? Todos os atributos e métodos públicos dessa classe de cliente, né? Só que a gente fez o seguinte, quando a gente herdou, automaticamente a gente preencheu os atributos e quando foi utilizar o método gravar, que era o mesmo método herdado da tabela de cliente, um problema aconteceu. Ele salvou esses dados, que eram os dados de usuário, também lá na nossa base de dados de cliente. E isso estava errado, né, gente? Gerou um bug pra gente. Para isso a gente teve que corrigir o nosso programa, fazendo o quê? O polimorfismo, ou seja, polimorfo. Muitas vezes a gente teve que sobrescrever esse método aqui para que a gente, quando o usuário usasse a instância de usuário.salvar, salvasse num arquivo diferente chamado usuários.txt, tá legal? Então foi basicamente isso que a gente fez. A gente sobrescreveu o método gravar de cliente, utilizando ele de uma forma diferente, ou seja, um método de muitas formas, tá? Utilizando então do polimorfismo para que quando a gente utilizasse o método gravar dentro da instância de usuário, ele gravasse no nosso arquivo de usuário.txt e não de clientes.txt, tá legal? A gente viu também, gente, que tem um comandinho chamado base, né? E esse comandinho chamado base, ou super em algumas linguagens, ele serve basicamente para que quando a gente sobrescrever o método original, a gente tem como fazer o seguinte, colocar lá base, ponto, o nome do método original. Ou seja, quando a gente faz base, ponto, o nome do método original, a gente tem condições de executar o nosso método e também executar o método original. Ou seja, fazendo um job ali, ou um worker, né? Um serviço, fazendo com que a gente possa executar dois métodos ao mesmo tempo, tá legal? Isso, óbvio, na classe filha, né? A gente viu, gente, que se a gente quiser, a gente pode fazer o seguinte, nessa nossa classe de usuário, se o nosso usuário também for um cliente, a gente pode simplesmente criar uma instância de usuário e quando a gente mandar gravar esse dado, a gente pode gravar ele diretamente no nosso arquivo de usuários e também utilizando o base.nome do método original, gravando também na nossa base de clientes. Ou seja, o base serve para que a gente chame o método original dentro do método sobrescrito, né? A gente viu também, gente, que no C# a gente tem algumas facilidades. Colocando o método como virtual, quando você vai utilizar o override, que é sobrescrever um método, ele já aparece para a gente a lista de métodos que a gente pode sobrescrever. A gente viu também, gente, que a gente, utilizando a palavrinha new, a gente pode sobrescrever um método que não está virtual, tá? Então a gente viu bastante coisa nas aulas anteriores que vai servir como base para a aula de hoje, tá legal? Bom, gente, na aula de hoje a gente vai falar sobre métodos protegidos, né? Para que serve um método protegido? Gente, a gente tem
umas cadeias de métodos e atributos que a gente utiliza na orientação objeto quando a gente vai fazer herança, tá? Perfeito. Tanto os protegidos quanto os internos, eles também são tipos de assinatura de métodos que você utiliza dentro de uma classe pai ou dentro de uma classe filho, tá? Então, gente, a representação é da seguinte forma. Você tem atributos públicos, atributos privados, atributos protegidos e atributos internos, tá? Você tem métodos públicos, métodos privados, métodos protegidos e métodos internos, tá? Cada um desses daqui tem uma particularidade. Ou seja, os métodos públicos é para quando você cria uma nova instância, o que acontece? Ele serve como porta de entrada para internamente dentro da sua classe, né? Lembrando, a gente tem uma instância, cria uma nova instância desse modelo, ele serve de porta de entrada ou porta de saída, né? Para as nossas variáveis ou os nossos métodos quando é o método público. A gente viu que os protegidos são métodos e atributos internos da nossa instância, que não servem para... eles não são portas de entrada ou saída da nossa instância. Eles só servem para resolver problemas internos, né? O protegido, gente, ele é basicamente parecido com o privado, tá? O protegido, ele é o seguinte, ele também são métodos e atributos internos protegidos dentro da nossa classe. Porém, gente, quando a gente herda alguma coisa, o protegido vem junto, tá? Quando a gente herda, os privados não vêm junto na nossa herança. Os privados só permanecem a classe pai, a classe original. Quando a gente herda alguma coisa, todos os métodos públicos, os métodos protegidos, atributos na realidade, que é onde eu estou aqui, né? Todos os atributos públicos, atributos protegidos internos, eles vêm para mim na herança. Todos os métodos públicos, protegidos e internos também vêm para mim na herança. Porém, o privado só serve para a classe pai, tá? O protegido, ele é parecido com o privado, que só serve para a classe pai e as filhas. Ele é protegido ali na família dele, né? Protegido tanto para o pai quanto para o filho. Ele não é porta de entrada ou saída para ser utilizado quando você cria, então, uma nova instância, né? Ou seja, protegido, ele vai ficar somente internamente, sendo ela pai ou sendo ela a filha, ok? Então, protegido, ela é um passo a mais da privada, ok? Porque ela é protegida entre a sua família e a privada, ela somente fica em quem criou ela, ou seja, somente no pai. Protegida vem para os filhos também, tá legal? Perfeito. Agora, pessoal, os métodos internos, os atributos e métodos internos. Para eu falar para vocês o que são atributos e métodos internos, a primeira coisa que eu preciso falar é sobre o assembler, tá? O que é um assembler, gente? Assembler, basicamente, é um componente, é uma DLL que você cria para ser utilizado no seu projeto, tá? Ou seja, quando você está lá no C#, você tem como lá criar uma nova solução e criar uma solução chamada Class Library. Acho que eu escrevi errado aqui, mas é Class Library. O que é essa Class Library? Class Library é o quê? É um conjunto de classes que você tem. Um conjunto de classes. Ou seja, você cria uma solução para que ela tenha várias classes para você utilizar. Tá legal? É isso que é denominado ali um assembler. É para isso que serve um assembler. Um assembler, basicamente, é uma aplicação ou um componente que você fez que está separado do seu programa original. Tá? Então, como que a gente cria um assembler? Como eu falei para vocês, novo projeto, Class Library, dentro do seu próprio projeto, você tem, então, um componente chamado assembler e dentro dele você tem várias classes que você pode colocar para ser reaproveitado. Tá? Basicamente, um exemplo simples de como que a gente utiliza um assembler. Imagina que aqui você tem uma aplicação console, tá? E você tem aqui, gente, duas equipes, tá? Então você tem aqui a equipe 1, que tem ali
duas pessoas, tá? E você tem a equipe 2, que tem também duas pessoas, ok? Vamos supor que você está na sua empresa e você tem duas equipes trabalhando em projetos distintos, tá? Aqui você tem uma aplicação console e aqui você tem uma outra aplicação console, tá? O time 1 está trabalhando nessa aplicação console e o time 2 está trabalhando nessa outra aplicação console, tá? O time 1, gente, ele faz o seguinte: pô, eu tive uma ideia e eu vou criar, então, uma função que sirva para todo mundo da empresa, tá? Por exemplo, uma função para validar CPF, ok? Então ele cria lá uma função para validar se o CPF é válido ou não, tá? Legal. Então o time 1 criou essa solução. Só que essa solução, ele serve para essa aplicação console. Porém, ela também serve para o time 2. Porque o time 2 também tem algum cadastro que utiliza a validação de CPF, tá? Se esse time aqui não pensar genericamente, o que vai acontecer? Esse time vai fazer a validação dele e esse outro time vai fazer a outra validação dele. Ou seja, os dois times vão fazer a mesma coisa, a empresa vai perder dinheiro, vai perder tempo de refatoração de código e você vai ter ali duas pessoas fazendo o mesmo código, ou seja, perdendo tempo, e tempo é dinheiro dentro de uma empresa, tá legal? Então qual que é o correto que a pessoa pode fazer? Esse time aqui, ó, ele pode simplesmente criar uma DLL ou um Class Library, onde ele vai ter uma classe que vai ser responsável por validar o CPF. Quando ele cria isso, ele cria um componente, ok? Uma DLL, um componente, para ser utilizado em vários projetos. Então esse time aqui, ó, avisa para esse outro time que, ó, eu fiz uma validação para fazer, eu fiz um programa, né, uma DLL, que faz validações de coisas genéricas. Vocês podem utilizar isso, time 2. Aí o time 2 fala assim, opa, nessa aplicação que a gente está fazendo, a gente também precisa validar o CPF. Então, eles também vão utilizar essa minha assembler, que é o meu class library lá, que é, então, o dado que tem para mim a validação do meu caso de CPF, ok? Ou seja, eu tenho tudo dentro de um lugar só, coisas genéricas que todos os times da empresa podem utilizar, tá? Basicamente é isso um assembler, gente. É um projeto onde vocês vão deixar coisas genéricas, onde você pode ter várias classes, né? Então um assembler é como se fosse um conjunto de classes. Você tem aqui várias classes e nessas classes você tem variáveis, funções, loopings e assim vai. E aqui você tem um assembler, que é uma DLL, que você pode disponibilizar isso no GitHub, pode colocar isso em vários lugares, e tem gente que até vendem essas DLLs para outras empresas, fazendo com que as empresas queimam etapas, né? Programem menos, ok? Então é para isso que serve um assembler ou uma DLL, tá? Para explicar sobre o método interno, eu preciso falar sobre o assembler, tá? Por quê? Quando você cria um método interno, esse método interno, ele é interno somente desse meu assembler. Ou seja, se esse time 1 criou um método interno, o que vai acontecer? Somente o time 1 que tem acesso ao código-fonte dessa DLL vai conseguir acessar os métodos internos de todas essas classes aqui. Tá legal? Então, quando você cria um método interno, quando você está no mesmo assembler, você consegue criar instâncias e esse método interno e atributo interno, ele também serve como porta de entrada para essas classes aqui, ok? Tanto interno quanto externo dentro da classe, você consegue acessar os métodos de assinatura interna, né? Porém, gente, fora do meu assembler, ou seja, se eu estou nessa aplicação console ou nessa aplicação console e eu herdei ou estou utilizando essa classe daqui, e esse método, ele é interno, eu não vou conseguir ter acesso a esse método. Eu só vou conseguir ter acesso aos métodos públicos, ok? Os internos e protegidos e privados ficam somente dentro desse assembly. Tá legal? Então, gente, método interno, ele é como se fosse um método privado dentro do assembly e não dentro da instância. Tá legal? Basicamente isso. Bom, gente, pode parecer um pouco complicado tudo isso que eu falei para vocês. Mas agora, gente, a gente vai lá para o computador
onde eu vou executar tudo isso que eu falei para vocês na lousa, tá legal? E aí vocês vão ver que é muito mais simples do que o que eu expliquei aqui para vocês, tá legal? Então eu vejo vocês lá no computador. Muito bom, pessoal, de volta no computador. Então agora a gente vai para a nossa aula 15, né? A segunda parte da nossa aula 15, falando sobre métodos protegidos e métodos internos, né? Lembrando, gente, sempre que vocês tiverem dúvida, vocês podem me chamar, a gente marca uma aula particular, vocês podem comprar a aula particular a partir do próprio site, tá? E aí eu entro em contato com vocês por Skype ou por Hangout para a gente esclarecer essas dúvidas e você seguir em frente, tá legal? Acredito que essa seja a maneira mais barata que você tenha para aprender, pois você só vai aprender, você só vai pagar na realidade para tirar as dúvidas. O resto você vai continuar aí assistindo totalmente gratuito as aulas através da internet, tá legal? Através do Torne-se um Programador. Olha só o Torne-se um Programador faz isso por você, tá legal? Deixando um pouco a propaganda de lado, vamos lá, vamos então para a nossa aula na hora prática, né? Na aula prática aqui. Legal, gente, a gente já viu então, gente, o que é métodos privados e públicos, né? Então a gente tem a nossa classe cliente, que a gente fez então todas as artimanhas que a gente precisa para fazer com que um cliente grave no banco de dados, né? E a gente viu também no banco de dados em arquivos, tá? E a gente viu também que a gente tem então os métodos privados aqui, tá? E a gente tem os métodos públicos que a gente está utilizando. A gente viu também o virtual, que quando a gente vai utilizar a classe de usuários e quando a gente vai dar um sobrescrever, né? A gente utiliza um overwrite. Todos os métodos virtual aparecem aqui para que a gente possa sobrescrever. A gente viu também o base, que a gente tem como executar o nosso método sobrescrito e o método original herdado, né? Que nem eu falei para vocês lá na lousa, tá legal? Perfeito, pessoal. O método protegido, como eu falei para vocês, ele serve, gente, para internamente da nossa classe pai e internamente das nossas classes herdadas. Ou seja, ele é parecido com o privado, porém, ele vem junto na herança, tá legal? Então, eu vou mostrar isso para vocês aqui agora, ó. Vou criar um método aqui, ó, calcular 1 mais 2, tá? Então, protected int, ele vai retornar o inteiro e vou colocar aqui, ó, calcular 1 mais 2, ok? E aí, esse 1 mais 2, eu vou retornar a soma de 1 mais 2, ok? Perfeito, gente. Fiz esse método na minha classe de cliente e ele está como protegido, tá legal? Agora eu vou lá na minha instância, vou criar uma instância na realidade, né? Vou vir aqui no meu programa, onde eu estou utilizando a minha classe de cliente e vou tentar então criar uma nova instância, né? Então, cliente C é igual a new, a nova instância de cliente, ok? Criei essa nova instância. Agora eu vou tentar utilizar aquele método protected que eu criei dentro da minha classe cliente, c.cálculo. Olha só, ele não aparece aqui, tá vendo? O que aparece aqui, ó, são os atributos públicos e os métodos públicos. Lembrando, o atributo é o que está em azul e método é o que está em roxo aqui, ó, tá vendo? Aquele cálculo 1 mais 2 não aparece, né? Ou calcular 1 mais 2, tá vendo? Se eu simplesmente forçar, copiar o calcular 1 mais 2 e colocar aqui, porque o meu IntelliSense do .NET não está conseguindo trazer isso para mim, o que eu vou fazer? Dá uma olhada, ó. Vou colocar aqui e vou tentar compilar o meu código, forçando então para usar esse meu método que eu criei como protegido. Vou compilar o meu código. Lembrando, Ctrl Shift B, tá legal? Então ele está compilando e ele vai falar aqui, ó. Esse método é protegido e não é acessível, tá legal? Então, esse método eu consigo acessar ele interno da minha classe como se fossem os privados, tá? Então vocês vão falar assim, ah, pô, mas ele é igual ao privado? Se eu não consigo acessar da minha instância? Não, ele tem um poder a mais que o privado. Por quê? Olha só que interessante. Ele está aqui dentro da minha classe e quando eu herdo na minha classe cliente, eu consigo utilizar ela. Então, ó, aqui eu sobrescrevi o meu método de override, certo? Que é o olhar. Dentro dele, eu vou criar uma outra variável chamada resultado. Olha só, resultado. E vou jogar aqui, ó, o meu this.cálculo 1 mais 2. Olha só que interessante. O meu método protegido que eu criei aqui na minha classe de cliente, eu estou acessando aqui da minha classe de usuário, porque eu simplesmente fiz uma herança de cliente, tá legal? Vocês podem ver que nessa classe aqui, ó, vou procurar aqui, ó, eu não tenho o calcular 1 mais 2, olha só.
Eu não tenho ele aqui, ó. Eu só tenho ele nessa operação. Eu não tenho mais em nenhum lugar. Se eu procurar na minha classe de cliente, vocês vão ver que eu tenho a declaração dela aqui com esse dado. Então, olha lá, eu tenho ele aqui, tá certo? Declarado e só em um lugar. Aqui dentro da minha classe de cliente, eu utilizei ela, tá legal? Eu posso simplesmente criar uma instância de cliente e utilizar aqui, ó. Por exemplo, cliente é igual a C é igual a new cliente e utilizar o calcular, mesmo eu estando aqui dentro, c.calcular. Não posso, por quê? Porque eu criei uma instância aqui. E nesse outro caso, não, eu estou usando internamente. A palavrinha this, lembra? Ele utiliza a instância interna. Então eu consigo utilizar um método protegido, ou seja, ele é protegido para minha classe pai e para toda a minha cadeia, para toda a minha família, tá legal? Então, no meu método herdado, eu consigo, na minha classe herdada de cliente, eu consigo utilizar aquele método original. Se eu clicar com direito e for em Go to Definition, vocês vão ver que ele vai para a classe de cliente mostrando a assinatura do método protected, ok? Então é para isso que serve o método protegido. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, mas deixando ele como privado, tá? Olha só, private, ok? E aí o que eu vou fazer aqui, eu vou deixar cálculo 1 mais 2, 2, ok? Eu vou deixar aqui cálculo 1 mais 2, 2, ok? Agora, olha só. Aqui dentro, eu consigo usar tanto o cálculo 1 quanto o cálculo 2. Olha só. This, ponto, cálculo. Então, ó, cálculo 1 e cálculo, tá vendo? Cálculo 1 mais 2, cálculo 1 mais 2, 2, tá vendo? Então, eu tenho os dois aqui, ó, porque eu estou na minha classe pai. E nota que interessante. Aqui eu tenho uma estrelinha do protected e aqui eu tenho um cadeado lado privado, perfeito? Olha só, então tá aqui bonitinho. Agora eu vou lá para a minha classe que eu herdei, né? A minha classe de usuário e vou tentar utilizar isso, tá? Então da mesma forma que eu fiz isso daqui, eu vou tentar utilizar o this.cálculo. Olha só mostra um método. O outro, que é o privado, não mostra. Ou seja, essa é a diferença de protegido para não protegido, para privado, ok? Se eu criar público, gente, vai ter acesso interno aqui? Vai, porque o público eu tenho acesso em qualquer lugar, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, o mesmo método, agora com assinatura 3. Porém, eu vou colocar como público, tá? A diferença agora do público. Deixa ele pensar um pouco aqui, beleza? Agora eu vou colocar 3 aqui e vou colocar como público. Tá legal. Então a diferença do público agora, gente, é o seguinte, ó. Quando eu estou internamente da minha classe, eu consigo aqui dar um this.cálculo. Deixa ele pensar um pouquinho. Olha lá, ó, cálculo de 2, o cálculo de 2, 2 e o cálculo de 2, 3, tá vendo? Então os três eu tenho aqui, ó, bonitinho funcionando. E agora, se eu estiver fora da minha classe, criando uma instância, então eu estou fora da minha classe, aqui no programa, deixa eu abrir aqui, e agora eu estou criando uma instância. Olha só que interessante, o cálculo aparece somente o 3, tá vendo? Se eu apagar aqui para mostrar a lista, olha lá, ó, ele mostra somente o 3, os outros ele já não mostra, né? Então c.cálculo, tá vendo? Porque o 3 é o único que é público, os outros não são públicos. Tá legal? Agora eu vou tentar utilizar dentro da classe herdada, ok? Então, this.cálculo, olha lá, ó, só mostra o 3 e o 2, porém o protected não mostra, ok? Então, lembrando, protected, ele é protected, na verdade o protected mostra, o privado não, porém o protect ele mostra, o público ele mostra, porém o privado não. Lembrando, o protected é só internamente dentro das nossas classes, tá legal? Perfeito, gente. Saindo um pouco desse assunto de protegido, agora a gente precisa entender o que é o interno, tá? Para entender o que é o interno, primeiro a gente tem que ver o que é um assembler, perfeito? Então, eu vou criar um novo assembler aqui, ó. Um assembler, gente, ele é basicamente um programa, assim, ó. Esse console também ele é um assembler, tá? Ele é uma aplicação assembler. Vocês vão ver por que ele é uma aplicação assembler. Porque ele dentro dela ele também tem classes aqui, ó. Classes que você pode herdar e utilizar isso em outros lugares. Quando você compila o seu código, você vai ver que lá no diretório onde ele está compilado, deixa eu procurar aqui onde está o diretório onde ele está compilado, para eu mostrar para vocês. Na realidade,
aqui eu consigo achar. Vou dar aqui um Explorer, ponto. E aí aqui está o diretório onde ele está. Se eu entrar aqui dentro de C#, dentro de aplicação console app, vocês vão ver aqui dentro, ó, de console, dentro de bin, debugger, eu tenho aqui, ó, o exe aqui, tá vendo? Esse exe aqui, ele é uma aplicação. Porém, ele não tem uma DLL, não poderia ser um componente para que eu possa adicionar em outros lugares, tá? Porém, ele tem ali coisas internas que eu poderia utilizar, tá legal? Então, como que eu faço isso? Eu tenho que refatorar o meu código para criar um assembler, tá? Um assembler de componente que eu possa utilizar tanto para esse programa quanto para outros, tá? Como eu faço isso? Clico com direito aqui, venho em adicionar novo projeto, ok? Nesse novo projeto eu escolho então a opção Class Library, tá legal? Nessa Class Library eu vou dar o nome dela de componentes, ok? Nesses componentes eu vou poder criar então as minhas classes compartilhadas. Lembra do assunto que eu falei para vocês lá na lousa lá, falando que eu tenho uma equipe 1 e uma equipe 2, e essas duas equipes estão desenvolvendo coisas e uma equipe está fazendo uma coisa que é genérica para todo mundo, ok? Então essas coisas genéricas você deixa então num componente, ok? Que é uma class library, ou uma DLL, ou um assembler, tá legal? Perfeito, gente. Criei isso daqui e aí ele já vem automaticamente com uma classe para mim. Eu vou renomear essa classe aqui e vou dar o nome dela como ferramentas. Ok? Nessas ferramentas, gente, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um método internal, ok? E um método público que vai servir para dentro desse meu componente e um método público que vai servir para fora do meu componente. Tá legal? Então o método interno, internal, vou chamar ele vai retornar uma string e vou falar assim, ó, método somente para meu assembler. Ok? Assembler. Perfeito. Então eu tenho aqui um método que é internal somente para isso. Eu retorno um texto falando assim, ó, este método só pode ser acessado dentro deste assembly componente, ok? Componentes. Tá legal. E agora eu vou criar um outro aqui público, tá? Então vou só para adiantar, eu vou copiar tudo isso daqui, vou colocar aqui public, tá legal? E vou colocar aqui, ó, método para todos que utilizaram o assembler, tá? Então método para todos que utilizar o assembler, tá legal? Então eu tenho esse outro método aqui, ó, perfeito? Esse método é para todos. É para todos. Perfeito? Então tenho dois métodos aqui. Lembrando, protegido, privado, eles também entram na mesma regra aqui, mesmo eu estando no Class Library, tá? Perfeito. O interno, eu estou fazendo isso só para explicar para vocês o interno, tá? O interno, se eu for dentro do meu assembler de cliente, tá? E criar um método interno aqui, tá legal? Vou criar um método interno aqui. Internal. Vocês vão ver que esse método interno que eu criei, dentro desse meu código aqui, que é o de cliente, que vai ser aqui o cálculo 4, eu vou conseguir acessar tanto na instância, ele é bem parecido com o público, olha só, ponto, tanto na instância, tá vendo? Cálculo 4, esse é um método internal, tá legal? Ó, cliquei com direito, go to definition. Então ele é um método interno que ele serve tanto para a minha instância, quanto para a minha herança, quanto interno da minha classe. Olha só, interno da minha classe ele também aparece. Então, ó, o 4, ok? Que é o método interno. Tá legal?
quanto para a minha herança. Então, se eu vir aqui na minha herança e digitar aqui, ó, this.cálculo, o 4 também está aqui, tá vendo? A representação dele é tipo um diamante aqui, ó. Tá funcionando bonitinho também, tá? Então, cálculo 4. Porém, gente, se eu for no meu outro projeto, ok? Nesse meu projeto aqui, e fizer uma referência do meu console app, tá? Ou vice-versa. Então, eu tenho o console app e estou referenciando o meu assembler do console app no assembler de componentes. Quando eu faço essa referenciação, ele coloca aqui nas referências dessa aplicação o meu console app. Agora, dentro da minha classe ferramentas, eu vou tentar utilizar então a minha classe de cliente, ok? Eu tenho esse método público e vou tentar utilizar a minha classe de cliente. Cliente, quando eu digito aqui, ele aparece a lâmpada e na lâmpada eu consigo dar o in use das minhas classes, que é do meu outro assembler, tá legal? Perfeito, fiz isso daqui, C é igual a new, e aí eu consigo criar a instância de cliente, tá legal? Criando a instância de cliente, C ponto, ó, o cálculo 4 não aparece, ok? Só aparece o cálculo 3. Ou seja, o cálculo 3, se eu clicar com direito e for em Go to Definition, ele vai lá para o meu cliente, que é o único método que é público. Porém, o internal, eu consigo dentro desse meu assembler, que é o assembler de console, ter acesso a toda a minha aplicação. Porém, nesse novo assembler novo, que é o de componentes, eu não tenho acesso. Vocês viram que aqui na ferramentas, eu não consigo ter acesso ao calcular 4. Se eu der um compilar aqui, ó, vocês vão ver que ele vai dar erro, falando que ele não consegue enxergar esse dado que eu estou tentando utilizar, que é de um outro assembler. É para isso que serve o método interno. Deixa ele compilar aqui para mostrar para vocês. Ah lá, ele vai dar erro, falando que ele é inacessível por protect level, né? Ou seja, ele não consegue ser acessado dessa maneira aqui, tá legal? Aqui tem um erro aqui, deixa eu compilar de novo, só para mostrar sem aquele erro. Tá compilando novamente. Lembrando, gente, compilar, Ctrl Shift B, tá? Então aí ele está mostrando para mim que eu não consigo acessar isso de um outro assembly, tá vendo? Então eu não consigo acessar métodos protegidos, tá legal? Métodos internos, na realidade, dentro de fora do meu assembly. É basicamente para isso que serve. Ou seja, gente, aqui então, ó, eu criei duas coisas e dois aprendizados com vocês aqui. Eu vou retirar aqui essa referência de classes, que é do assembler do console app, e vou deixar somente ele sem referência, porque o correto não é você vincular um assembler de aplicação com um assembler de lib, né, um assembler de componentes. Deixar normalmente o contrário que a gente faz, referencia os componentes no nosso console, tá legal? Então é isso que a gente vai fazer. Então o que a gente fez aqui? Ó? Lá na lousa a gente falou então sobre os componentes e o poder dos componentes, que a gente pode então fazer coisas genéricas que os outros times podem utilizar, ok? E aí, olha só, eu criei dois métodos. Um interno, para que seja usado dentro do meu assembler de componentes, tá? Que é o de ferramentas. E um método público, por exemplo, que poderia ser, vou criar um outro aqui, ó, um método booleano, que valida o CPF, igual eu falei para vocês lá naquela lousa, lá no quadro que a gente estava fazendo na primeira parte da aula, né? Então, vou colocar esse daqui como validar CPF, ok? E aqui eu recebo um CPF, uma string de CPF, e aqui eu só vou retornar um booleano. Então, vou retornar aqui como true, então toda a validação que eu fizer vai estar como certa aqui, só para a gente fazer um teste, perfeito? Eu tenho dois métodos públicos e um interno. Esse interno, lembrando, é somente interno dentro desse meu assembler. Os dois públicos eu consigo acessar agora da minha ferramenta, ok? Perfeito, eu tenho aqui então esse componentes, e esse componentes eu quero utilizar agora nesse console app, que é um componente que eu criei fora, ok? E essa DLL eu quero utilizar aqui. Olha só que interessante. Quando eu clico com direito e venho em referenciar, da mesma forma. Em Solutions aqui, gente, ele mostra para mim os componentes que eu tenho. Então, os componentes internos dessa minha aplicação, ok? Porém, os componentes externos dessa aplicação, ele não está mostrando aqui. Se eu fosse referenciar uma DLL fora, como que eu poderia utilizar? Eu poderia vir aqui em Browser,
tá? E procurar uma DLL lá na minha máquina. Olha só que interessante, eu tenho uma DLL aqui chamada database. Dentro dessa database deve ter vários métodos e classes que alguém já fez e já compilou, deixando isso aqui prontinho para mim, tá legal? Porém, gente, eu não vou utilizar isso daqui. Eu vou simplesmente utilizar do meu próprio projeto, que é o que a gente está construindo aqui. Mas nota que depois que eu compilar, ele vai gerar essa DLL. Eu posso mandar essa DLL por e-mail, eu posso guardar essa DLL num repositório, para que todas as pessoas da minha equipe tenham acesso e consigam, então, utilizar código reaproveitado que eu mesmo fiz, perfeito? Então, vou selecionar aqui e vou dar um OK. Agora eu já tenho referenciado componentes aqui na minha máquina, perfeito? Nessa é a minha aplicação console, que é o meu outro assembler. Agora eu posso simplesmente, dentro do meu programa, utilizar, então, aquele ferramentas. Então, se eu colocar aqui, ó, ferramentas, ele vai aparecer para mim aqui a lâmpadazinha, vou clicar na lâmpada e eu vou dar em uso de componentes que eu acabei de criar. E aí eu tenho agora a instância daquela nova ferramenta e eu já posso utilizar ela aqui para mim como o meu objeto, ok? Vou compilar o meu código para que a referência que eu fiz comece a funcionar e ele gere ali as DLLs, ok? Então ele está compilando o meu código, compilado, tudo funcionando. Agora, se eu simplesmente digitar aqui f ponto, eu vou ter acesso àqueles dois métodos que eu deixei como público, porém aquele interno dentro do assembler eu não tenho porque ele é interno, tá legal? Olha só, eu tenho o método para que todos possam utilizar do assembler, ok? E eu tenho também o validar CPF, que vai retornar para mim true ou falso, dependendo se eu passar aqui um dado para esse componente que eu acabei de criar aqui, que é o de validar CPF. Tá legal? Ou seja, eu criei algo que todos podem utilizar. Se eu simplesmente agora vier aqui no meu projeto e quiser referenciar não a referência do meu próprio projeto, ou seja, eu quiser referenciar a DLL, eu tenho como? Sim, gente. Se eu abrir aqui, lá no meu Explorer, esse diretório, nesse diretório eu vier aqui em C#, dentro de aplicação console, dentro de componentes, vir aqui em bin, debugger, vocês vão ver que agora eu tenho componentes DLL. E é esse componente aqui que eu posso enviar por e-mail para qualquer um. Ou seja, eu também posso simplesmente copiar esse endereço aqui e não fazer a referência por projeto. Eu posso remover essa referência por projeto, ok? Vocês vão ver que se eu compilar aqui agora, ele vai dar erro, falando que eu não tenho mais essa referência. Então vocês vão ver aqui, ó, compilando. Ó, ele deu erro, porque eu não tenho mais essa referência, ou seja, o componente não existe mais para mim, mas eu posso agora também fazer a referência por browser, né, por DLL. Então, por browser aqui, ó, vou dar um browser e vou referenciar aquela DLL que eu criei lá. Então, deixa eu dar uma olhada aqui qual que era o caminho. Debugger, vou copiar esse caminho aqui. Vou no meu Visual Studio, vou colar esse caminho aqui. E aí eu tenho aqui o meu componentes, vou dar um adicionar, ok? Então estou referenciando a DLL agora e não o meu projeto, perfeito? Agora eu vou dar um compilar e vamos ver se isso aqui vai funcionar perfeitamente para a gente. Compilando o código. Tá aí, deu build de sucesso, tudo funcionando para a gente sem erros, né? Aqui ele está com erro antigo, mas o nosso validar CPF está funcionando agora perfeitamente. Vou dar um compilar novamente aqui. Ó, tudo com sucesso, ou seja, nenhum erro. Aquele componente que a gente utilizou já serve para a gente, tá? A única diferença de você referenciar uma DLL ou referenciar um projeto é o quê? É que a DLL ela já está compilada. Quando você compilar a sua solução, esse DLL não vai ser compilado, tá legal? Então, se você estiver trabalhando numa solução interna, é melhor você referenciar por projeto. Se você estiver trabalhando com alguma DLL que você baixou da internet, que foi um componente que você está utilizando, é melhor você referenciar pela DLL, tá legal? Bom, é isso que eu queria falar para vocês, pessoal. Falamos bastante coisa, então agora deixo na mão de vocês, para vocês brincarem, validarem, fizerem o que vocês precisam fazer dentro dessa aula. Todo esse código que eu fiz para vocês eu vou deixar lá no GitHub. Então vocês podem acessar o torne-se-programador.com.br, clicar em códigos e C#
que vocês vão ter acesso a esse console app. Tá legal? Perfeito. Para quem gostou, dê um like. Para quem não gostou, dê um dislike, comentem. E aí a gente vai tentando fazer o possível para que vocês possam aprender. Ou seja, se vocês tiverem dúvida também, não estão conseguindo fazer essa aula, não esquece de marcar a aula particular para que eu possa destravar vocês, tá legal? Fico por aqui, até mais e até a próxima aula. Pessoal, essa aula foi bem chatinha para eu fazer. Primeiro, eu gravei uma vez, gravei errado, ao invés de eu falar aula 15, eu falei aula 14. Ao invés de eu fazer os testes do jeito correto, eu fiz os testes do jeito errado. Escrevi coisa errada na lousa. Fiz um monte de coisa errada. Aí eu tive que jogar todo aquele trabalho de mais de 1 hora fora e criar outro de novo vídeo. Na hora que eu criei aquele outro vídeo, quando eu fui editar, eu vi que eu tinha feito errado de novo. Ou seja, tive que refazer mais uma vez. Essa é a terceira vez que eu estou fazendo esse vídeo. Agora, finalmente, graças a Deus, conseguiu sair para vocês. Estou desde as 6 horas da manhã tentando fazer esse vídeo, mas ele saiu, tá legal? Então, aproveitem, estudem e tirem todas as dúvidas que vocês precisarem comigo. Até mais e até o próximo vídeo.